Oi, gente, tudo bem? Na semana passada, o INA publicou uma série de postagens sobre o sono, intitulada O que acontece no nosso cérebro quando não dormimos? E o sono é um tema, não só o papel do sono, mas como ele nos afeta quando nós somos privados de sono, são temas extremamente relevantes de interesse para a humanidade, E a neurociência não poderia ficar fora desse aspecto. Então, diversos estudos têm tratado um pouco sobre qual é a função do sono. A gente sabe da importância do sono para formação de memórias, para consolidação de aprendizado ao longo do dia, Então, aquele aprendizado que ele foi realizado durante o dia, ele é consolidado no sono, como se fosse quase um papel de um podador, Ou vamos pensar num jardineiro, onde se fortalece aquelas sinapses e aquelas atividades que devem ser mantidas, e muitas atividades que elas são repetitivas, que elas de uma certa forma são redundantes ou distratores que não têm importância, elas são deixadas de lado, elas são retiradas como se fossem realmente jogadas no lixo, Essa é uma metáfora interessante. Mas qual a importância do sono a partir do momento que nós somos privados deste? Então, quando a gente fala nesse aspecto, é interessante a gente pensar que existem diversos padrões de sono. E talvez a pergunta mais interessante seja, o que é um sono de qualidade? Será que a gente pode medir por horas, simplesmente? Ou a sensação, essa avaliação subjetiva já seria o suficiente? O importante é, toda vez que a gente vai investigar sobre o sono, a maior parte dos estudos, ele vai avaliar uma privação aguda. Um indivíduo ou um animal que ficou um período grande sem sono, privado do sono, e entender quais são as consequências desse período. Poucos estudos abordam essa privação crônica, ao longo de vários dias ou meses, e poucos também avaliam essa questão do padrão de sono. Então tem pessoas que, por exemplo, nesse momento de pandemia, por ter uma dificuldade em manter uma rotina sem um agente externo, que é ter que sair de casa, trabalhar, ou ter que ir para a escola, enfim, acabou tendo uma desorganização muito grande do sono. Então dorme mais durante o dia, fica acordado à noite, ou vai dormir muito tarde de madrugada e acorda perto de meio-dia sem conseguir regular. E isso, será que esse fator ou esse padrão de sono traria prejuízos? Poucos estudos falam sobre isso, A maior parte dos estudos sobre esse período do sono e a produção de alterações está associado com crianças em fase de desenvolvimento. E a gente pode pensar também em alguns padrões, tem pessoas que naturalmente elas dormem mais tarde e conseguem ter um aproveitamento interessante. Então, essas particularidades não vão ser abordadas. O mais interessante é que esses estudos que vão ser trazidos aqui, a gente vai tratar basicamente de uma revisão que foi publicada na Nature Reviews Neuroscience em 2015, vai falar um pouco de aspectos, que é o que se tem com maior consistência em termos de conhecimento, como uma privação aguda ela interfere no funcionamento cerebral. E a partir daí a gente vai fazer inferências sobre a privação também crônica, quando se tem muito tempo sem dormir de forma adequada. E particularmente eu vivenciei isso, ainda vivencio um pouco, como mãe de um bebê, isso se torna muito presente na minha vida e com uma complicação maior ainda agora na pandemia. Bom, ainda, dentro dos padrões, quando a gente fala na privação aguda, um dos momentos, ou uma das sensações mais vivenciadas é a alteração no padrão sensorial. Então, a nossa capacidade de receber uma informação, a nossa capacidade, seja ela visual ou auditiva, ela está interferida. Em muitos casos, quando essa alteração ela se torna crônica, isso não estudos de funcionamento cerebral, mas principalmente em estudos onde haja o relato, a gente pode relacionar, inclusive, com alterações como alucinações, por exemplo. E o que se mostra pontualmente? Se mostra pontualmente que a privação de sono ela produz alteração em todas as etapas de processamento de informação, principalmente na recepção da informação sensorial. E além disso, se verifica uma alteração no funcionamento do tálamo. O tálamo é uma estrutura importante, Os núcleos do tálamo são importantes, principalmente nesse primeiro estágio do processamento da informação, que é a entrada sensorial. Então, há uma instabilidade na atividade do tálamo quando o indivíduo é privado de sono.
Esse fator é interessante para pensar também em alguns transtornos, como a esquizofrenia, por exemplo, transtorno bipolar e transtornos psicóticos, que apresentam esse padrão de sono muito alterado, sendo o sono um fator relevante para modular, inclusive, os sintomas do transtorno. E aí a gente pula para um segundo ponto, que é a importância do sono no aparecimento de alguns transtornos e doenças. A gente vai falar de alguns transtornos psiquiátricos, eu citei aqui a esquizofrenia, né, e o transtorno bipolar, que são, né, considerados psicoses ou estão associados a eventos psicóticos, mas a gente também pode falar, né, em adicção, ou mais popularmente conhecido por todos como dependência química. Então a privação de sono, ela vai interferir diretamente na sinalização dopaminérgica, principalmente na conhecida via mesolímbica. Né? Então a via mesolímbica, ela tem participação de algumas estruturas, como a amígdala, por exemplo. E é uma estrutura, né, é uma via, desculpa, que tem uma relação muito importante com comportamento motivado, com organização de meta curto, médio e longo prazo. Então, indivíduos, principalmente quando a gente está falando de adolescentes que têm a privação de sono, ou indivíduos em desenvolvimento, eles têm uma chance maior de desenvolver uma adicção ou uma dependência ao longo da vida, né? Comportamentos mais impulsivos e dificuldade no controle inibitório ou no controle de suas ações. Além disso, um outro fator importante, ainda falando em transtornos e doenças, a gente pode falar no envelhecimento / demência. Então já é conhecido que há uma alteração no padrão de sono ao longo do envelhecimento, né? Uma das medidas ou um dos fatores importantes que se conhece é a alteração do sono não REM. Então no sono não REM, essa alteração do sono não REM também está associada com o aumento de frequências lentas em estruturas frontoparietais. As frequências lentas, como o delta, por exemplo, elas não são esperadas num cérebro adulto saudável e ativo. Simplesmente essa alteração pode manter o indivíduo em funcionamento quando não é acompanhado de nenhum tipo de outra alteração. Mas se verifica que indivíduos com demência, eles têm uma acentuação maior da ocorrência da frequência delta, por exemplo, ou de frequências lentas, e isso estaria então associado com o desenvolvimento das alterações associadas à demência. Então, é uma medida, é um padrão que precisa ser observado no envelhecimento, podendo aí futuramente, né, uma hipótese que tem sido investigada por diversos laboratórios, não só sendo uma medida para tratamento, né, então o sono, principalmente na tentativa aí da produção do sono não REM de forma, né, de maior qualidade para tratamento de demências como o Alzheimer, mas também do acompanhamento durante o envelhecimento para verificar o quanto há uma alteração nesse padrão de sono. Bom, eu comecei falando sobre a aprendizagem, o papel do sono para a aprendizagem. E aí a gente entra num outro ponto que foi abordado nesses posts, que é sobre a atenção e a memória. E a gente vai falar de 3 estruturas principais. Uma é o córtex pré-frontal dorsolateral, o outro sulco intraparietal e uma terceira estrutura que é conhecida de grande parte das pessoas, que é o hipocampo. O que se verifica em termos de alteração da atenção? Primeiro, em termos comportamentais, se verifica uma diminuição na capacidade do indivíduo, quando ele é privado de sono, de selecionar durante uma tarefa de atenção as informações relevantes e de inibir aquelas que são os distratores ou informações irrelevantes. E isso se reflete em termos de funcionamento numa diminuição da atividade do sulco intraparietal e do córtex pré-frontal dorsolateral. E a comunicação entre essas estruturas também é relevante para o processamento da informação e, consequentemente, para essa capacidade de perceber informações que o ambiente nos fornece e de lidar com essas informações pensando num planejamento e numa resposta posterior. O hipocampo já é uma estrutura que tem uma relação muito próxima com a formação e consolidação da memória de longo prazo. A privação de sono tem sido demonstrado como um fator que interfere diretamente no funcionamento do hipocampo. Não só interferindo na neuroplasticidade ou na plasticidade sináptica entre neurônios que estão localizados no hipocampo, mas também diminuindo a possibilidade de neurogênese, interferindo aí na neurogênese também no hipocampo. E isso afetaria diretamente a consolidação da memória e, em última instância, a possibilidade de um aprendizado com maior qualidade.
Bom, esses foram os fatores vistos no post. Quem perdeu é só entrar no perfil do INA e ver, e quem preferir ouvir o vídeo, a gente vai colocar aqui embaixo, né, a fonte, qual foi o principal artigo utilizado, e qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Um abraço a todos.